O Atlético Mineiro se despediu do seu grande ídolo Hulk Paraíba. O atleta se despede do clube com 140 gols em 309 jogos em 5 anos no clube. Com grandes momentos para torcedores e noites inesquecíveis, o Hulk sai de maneira meio estranha para muitos. Informação importante: o Clube Atlético Mineiro acaba de anunciar a rescisão do seu atleta Hulk, o 7º maior artilheiro da história do Clube Atlético Mineiro. Não é mais jogador do Galo, isso mesmo. 140 gols nesse século XXI, maior artilheiro do século XXI pelo Atlético Mineiro e, para muitos, o maior ídolo da história do Clube Atlético Mineiro. Na sua opinião, Hulk é o maior ídolo da história do Atlético Mineiro? Comenta aí, eu quero ver a opinião de vocês. E dizem as más línguas por aí que ele tá fechado pro Fluminense. E aí, do Galo, vai sentir saudade do Hulk? Comenta aí, quero saber a opinião de vocês. Será que ele vai pro Fluminense ou não? E o Hulk é o maior ídolo da história do Galo? Isso daí é forte, hein? Comenta, quero saber. Começar com aquela frase que vocês sabem que eu falo direto. Ninguém é maior que a instituição Clube Atlético Mineiro. Ninguém. Jogador, diretor, ninguém. Todo mundo passa o Clube Atlético Mineiro e seu maior patrimônio, a torcida fica aqui. Mas tem pessoas que passam por aqui, faz história e vira ídolo. Então o Hulk foi um desses, tá ligado? Só tem a agradecer desde o momento que ele chegou aqui, com os altos, com os baixos, tá ligado? Que é ser humano. Todo mundo erra, todo mundo acerta, mas só que ele entrou pra história, ele é ídolo, isso aí não tem como negar, entendeu? Desejo tudo de bom pra ele, na trajetória dele, entendeu, rapaziada? E só tem a agradecer, porque o que eu vi com meus olhos, o Hulk, o Ronaldinho Gaúcho jogar aqui vestindo essa camisa aqui, esse manto nosso aqui, mano, não tem, mano, é muita coisa, tá ligado? E ele provou ser um atleta, tá ligado? Ele foi atleta, ele foi ídolo e foi líder, tá ligado? Ah, mas ele vai falar que quando ele saiu eu não quero saber, eu tô falando da trajetória dele como jogador. E aqui ele fez história e virou ídolo, tá ligado? Ele e o Arana me proporcionou, se não for uma das maiores felicidades da minha vida, tá entre as top 5. Que quando o Galo foi bicampeão brasileiro, tá ligado? A gente foi lá em Salvador, não podia torcida do Galo, a gente foi lá, entrou, viu o jogo. Na hora de voltar, a gente ia voltar depois de 2 dias. Ele e o Arana, a gente entrou em contato, tá ligado? Ele e o Arana bateu de frente com a diretoria, com quem que seja lá do dia, Rodrigo Caetano, com quem que fosse, tá ligado? Bateu de frente e falou que a gente merecia voltar no mesmo voo. Nós voltamos no voo da delegação bicampeão brasileiro pra curtir a festa. Então gratidão eterna, tá ligado? Ídolo máximo, independente de vai que eu já mandei pra desnada, já fiquei bolado aqui, é torcedor, tá ligado? E ele como jogador, ele foi ídolo. Então tem que falar a realidade. Muito obrigado, Hulk. Vamos pra cima. E é isso mesmo. Olha só, eu sei que muitos não vão concordar comigo, eu reconheço que isso mexe com muita gente, mas eu também preciso reconhecer que chegou a hora da despedida e, obviamente, que eu me refiro à saída do Hulk, né, gente? Então vamos lá. O Hulk teve uma passagem simplesmente espetacular pelo Atlético. Então presta atenção aqui. 140 gols em 311 jogos. O Hulk conquistou 8 títulos em menos de 6 anos. O cara deu 56 assistências, marcou 10 gols em clássicos, números expressivos, inclusive. Em 24 vezes, ele fez 2 gols em uma partida. Uma vez, ele fez 3 gols em uma partida. 17 gols de falta, 1 gol olímpico, 39 gols que decretaram vitórias do Atlético. Presta atenção nesses números, hein? 59 gols no Mineirão, 24 gols na Arena MRV e 14 gols no Independência. Maior artilheiro da Arena MRV, mais de 500 gols na carreira. É o 7º maior artilheiro da história do Atlético. Então aqui tem história demais. Isso é inegável, né? Que o Atlético não soube administrar muito bem essa saída, desde o início muito conturbada, isso ficou muito claro, né, gente? Vamos admitir, né? Mas eu entendo que diante do custo-benefício de 50 milhões por ano, sem uma contrapartida, como aconteceu em outras oportunidades, em outras temporadas, o clube queria a saída dele e ele, incomodado com uma série de fatores, também queria sair. Então nada mais justo que sentar, discutir, chegar num consenso e ficar bom para todo mundo. E parece que eles conseguiram resolver. Parece, sabe? Então homenagens feitas hoje, despedida dia 10, o Hulk sentiu, a torcida está sentindo demais, mas acho que no final das contas vai ficar bom para todo mundo. Eu só acho que vai ficar bom para todo mundo. Menos para o torcedor que está vendo uma referência sair e sem a menor esperança de que outra referência vai chegar. Mas o que dói mesmo no torcedor, sabe o que é? Verdadeiramente,
é ver que gente incompetente está ficando dentro do clube, está planejando as coisas dentro do clube. Então o que dói no torcedor é ver que quem participou da saída do Hulk, que vai ter que planejar saídas de outros jogadores e sei lá se trazer outras referências, essa gente é que vai cuidar de tudo que esse inoperante e incompetente departamento de futebol do clube tem feito. Então, que precisa, inclusive, necessariamente passar por uma mudança, gente, radical, porque quem não tem competência que não se estabeleça dentro do Atlético. Não é mais temido pro atleticano que se acostumou com o Hulk desde 2021, né? Eu poderia ter usado, talvez, palavras melhores, ter feito um texto ali, mas a verdade é que tudo se resume, Hulk, a muito obrigado, cara. Muito obrigado por honrar esse escudo. Muito obrigado por, muitas vezes, ter sido considerado chato, porque dentro de campo você era chato, porque você brigava, porque você não queria ver o Atlético sendo prejudicado. Obrigado pelos gols, obrigado pelas assistências, pelas jogadas, obrigado pelos títulos importantes e relevantes, obrigado pela hegemonia que você construiu em Minas Gerais, obrigado por ter sido carrasco do lado de lá. Obrigado, cara. Muito obrigado. E saiba que ninguém, nenhum deles conseguirá diminuir nem arranhar a sua reputação e a sua imagem, tá? Você é e continuará sendo o maior de todos, porque o próximo ídolo vai ter que suar muito a camiseta para chegar no seu patamar. E peço desculpa por mim, por todos os outros atleticanos, porque nós também fomos enganados. Nenhum atleticano, nem nos piores pesadelos, imaginava que a sua despedida fosse desse jeito. Nenhum atleticano imaginava que fosse desse jeito. Nós também recebemos a promessa de que a gente teria elencos cada vez mais qualificados, que a gente seria potência mundial, bateria de frente com Palmeiras, Flamengo. E isso, obviamente, faria com que você tivesse times melhores para poder jogar junto e talvez estivesse saindo muito maior do que você já é, com títulos muito mais relevantes, com a quantidade muito maior de títulos. Então me desculpa por nós também, porque nós também fomos enganados. E como eu disse, ninguém vai mudar 1 milímetro da sua história. Obrigado por tudo, porque a sua imagem, o que você construiu, os seus números, sua personalidade, sua identificação, seu carinho com a torcida atleticana. Você criou uma geração de atleticanos. Você se lembra daquela senhorinha segurando o boneco do Hulk? Irmão, você tirou da carcunda de uma geração inteira de atleticanos que tinha a obsessão de ganhar aqui, ó, o título de campeão brasileiro. Você é gigante, você continuará sendo gigante. E mais uma vez, desculpa, porque ninguém imaginou que terminaria assim. Ninguém imaginou que terminaria assim. Mas, meu muito obrigado, obrigado de verdade. Foi assim, uma honra inenarrável ter tido um jogador do seu nível, com a sua humildade, com a sua qualidade, sabe, com a sua representatividade, jogando no maior clube do estado. Seja feliz, vida longa e saiba que você é e continuará sendo o maior jogador da história do Clube Atlético Mineiro.